Olá, meus queridos estudantes, dando continuidade aqui às nossas aulas sobre números quânticos, essa é a segunda aula. Muito bem, ficamos de ver nesta aula os dois últimos números quânticos que estavam faltando, que no caso é o número quântico magnético e o número quântico spin. Vamos lá. Número quântico magnético, também chamado de M ou ML, revela em qual orbital o elétron encontra-se. Orbital é o que nós vamos representar por essas caixinhas aqui, ó. Muito bem. Assim, como o número quântico principal é posto em números inteiros, porém, nós vamos representar aqui o número quântico magnético como uma possível variação aqui de +1 a -1. Veremos isso aqui com maior detalhes. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o subnível S, que tem apenas um orbital. Nós temos aqui, esse aqui é o S. Nós temos o subnível P, que tem 3 orbitais. Então, ele pode variar aqui, ó, de -1 a +1. Lembrando que o 0 está incluso, hein? Muito bem. O subnível, nós temos o quê? S, P, D e F. Lembrando que segue essa ordenzinha aí, hein? Então, o subnível D, ele varia de -2 a +2, ou seja, ele tem 5 orbitais. E F, por exemplo, tem 7 orbitais, variando de -3 até +3. Lembrando que quando for entrar um elétron em um determinado orbital, olha, veja, cada orbital desse suporta no máximo 2 elétrons. Então, cada caixinha dessa aqui suporta no máximo 2 elétrons. A primeira coisa que devemos levar em consideração quando formos colocar esses elétrons aí é levar em consideração a regra de Pauli e a regra de Hund. A regra de Pauli é como se você estivesse entrando em um ônibus e você fosse ocupando um lugar vazio. Quando todos os lugares vazios, aos pares, por exemplo, no ônibus, estiverem ocupados, aí você vai começar a sentar aos pares e em ordem. Muito bem. Então, você chegou no ônibus, tem alguns lugares ocupados e outros vazios, certamente você vai ocupar um lugar vazio. Depois que todos os lugares lá estão ocupados, pelo menos uma pessoa, um assento daquele de 2 lugares está ocupado com uma pessoa, você, quando não tiver sobrando mais nenhum banco daquele vazio, você começa a sentar aí aos pares. Então, em um orbital, cabe no máximo 2 elétrons. E a regra de Hund diz que eles terão spins contrários. Então, nós ocuparemos os lugares vazios, primeiramente, seguindo a regra de Pauli, depois nós teremos os spins contrários que nós entenderemos logo mais. Olha aqui, ó. É através do número quântico spin, que é chamado de S ou ms. Ele representa a rotação que pode assumir o elétron ao girar no seu próprio eixo. Desta forma, o spin possui apenas 2 números. Ele pode assumir um de 2 números, que é +meio e -meio. Convencionalmente falando, nós representamos esse que colocamos no orbital para cima como sendo ms, ou número quântico spin, como sendo -meio. E quando ele é para baixo, quando nós representamos a setinha lá para baixo, nós representamos com +meio. Ou seja, se nós tivermos no sentido horário, seria -meio, e no sentido anti-horário, nós teríamos +meio. Mas preste atenção na prova, preste atenção quando cair uma questãozinha dessa, que vez ou outra o elaborador da questão pede para você considerar outra convenção. Tá? Então, devemos prestar bastante atenção quando cair uma questão aí, onde ele vai indicar nos dados ou no próprio enunciado da questão qual é a orientação aí, qual é a rotação que devemos seguir. Muito bem. Vamos fazer só um exemplozinho aqui para fixar aí essas 2 aulazinhas sobre números quânticos. Veja, localize o elemento que possui o número quântico, o conjunto de números quânticos. Nós temos o número quântico principal, que representa o nível sendo 2, o L, 1, o M, -1 e o S +meio. Ora, ele tem um nível 2. Está muito claro aqui, ó, o número quântico principal. Nós temos o subnível P, mas ele representa que número? O que foi que a gente viu? Que o P, ó, tem número quântico o quê? 1. Então, subnível aqui, ó, número quântico secundário é 1, já que ele é P. Muito bem. Já o número quântico magnético, o que é que nós temos? Cada uma dessas casinhas aqui representa um orbital. Então, nós teríamos o quê? Ó? No S aqui, que suporta no máximo 2 elétrons, nós temos um para cima
um para baixo e um para cima. A gente tem que colocar, obedecendo a regra de Rand, spins contrários aí, tá? No segundo subnível, aqui, ó, no segundo nível, desculpe, nós temos o S2, que teríamos um para cima e um para baixo, sobrando aqui, ó, o último que vai entrar aqui em P, vai ser justamente esse -1 aqui. Por isso que o último elétron que entrou aqui, ó, vai ser esse que está com spin para baixo aqui, por isso que ele é mais meio, e vai ser na posição aqui, ó, de -1, o orbital que ele está ocupando aqui, no subnível P. Este primeiro aqui que é -1. Nós vimos que P varia de -1 até +1. O primeiro que entrou assume aí a vaga -1, tá? E, para finalizar, o número quântico, que neste caso aqui, ó, entrou para baixo, é justamente o spin aí, mais meio. Muito bem, até a próxima, pessoal.